Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Vitencast, o podcast da Wittenbergs. Estamos dando continuidade à série de podcasts da Semana da Reforma Protestante, onde trazemos alguns conteúdos diferenciados para vocês. Estamos aqui hoje com o Victor Andrade, um convidado antigo aí do nosso podcast. A gente gravou junto com ele o podcast sobre Teologia dos Dois Reinos. Vão lá ouvir quando terminarem aqui, tá muito, muito bom. E agora eu vou pedir que ele se apresente para vocês, para quem já não conhece. Fala pessoal, eu sou o Victor Andrade, eu sou cristão luterano, membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sou médico e estudante de teologia na Universidade Luterana do Brasil. Então, a gente tá gravando esse episódio porque vimos a necessidade de fazer uma diferenciação entre as diversas reformas que ocorreram no século XVI. Muitas pessoas acham que a reforma foi um movimento unificado em todos os sentidos, com um único objetivo e com um único resultado, que seria ou um grande demônio ou o que vemos hoje no evangelicalismo e no protestantismo moderno. É importante diferenciarmos os vários motivos, ações e resultados que tiveram as diversas reformas ali no século XVI e os efeitos que elas tiveram ali pelo século XVII também. Foi um período muito importante para as várias tradições, né? Então, é importante diferenciarmos a reforma conservadora e a reforma radical. Muitas pessoas não têm muita essa noção e acabam misturando uma com as outras e imputando a doutrina de um no outro, e por aí vai. Por isso chamei o Victor aqui para a gente falar um pouco sobre o que seria a reforma radical, o que seria a reforma conservadora e os vários efeitos que elas tiveram e suas diferenças. Então, Victor, para começar, a gente poderia falar sobre o que foi a reforma conservadora, né? Reforma conservadora, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tema foi meados ali de 2019, quando eu estava aí estudando, né, entrando em contato com a tradição luterana, estava migrando aí da tradição reformada para a tradição luterana, e deparei com um livro que tinha justamente esse nome, né? Conservative Reformation, do teólogo americano, luterano, né? Charles Croft, em que ele faz uma análise teológica e um pouco que sociológica também da reforma, e ali distingue uma reforma que ele chama de conservadora. E eu sei que para muita gente pode não parecer legal esse tipo de definição, né? Eu sei que muita gente ouvindo aqui agora talvez até vai torcer o nariz pro que a gente vai falar, né? Mas quando eu digo reforma conservadora, eu me refiro sempre a uma reforma que realmente pode se dizer reforma e não uma revolução. Me entendam aqui, né? Não se trata de mero gosto, pessoal. Eu acho que isso deve ser conservado, eu acho que isso precisa ser alterado, aquilo outro não, e vamos deixar aquilo outro do jeito que está. Não. Tratam-se de princípios diferentes. Uma reforma seguiu princípios que podemos chamar de conservadores. Outras reformas seguiram, em maior ou menor grau, princípios que podemos chamar revolucionários. Isso é uma coisa bem assim, fácil de se constatar na prática. Pensemos no conturbado século XVI da Alemanha e da Dinamarca, por exemplo. De repente, a reforma ganha a maioria desses territórios e as mesmas igrejas que outrora eram romanas agora são católicas. Aliás, agora são apenas católicas, né? Ou como diziam, igrejas evangélicas. Então, antes as igrejas eram apenas romanas, agora elas são evangélicas. Imagine que você é um cristão de cultura medieval, por exemplo, e de repente você entrasse numa paróquia e a missa agora fosse celebrada no seu próprio idioma. Você provavelmente ainda teria dificuldade em entendê-la, né? Não tanto quanto antes, mas a homilia, assim, iria lhe parecer um pouco diferente. Não existe nada, assim, de substancialmente novo ali. É a mesma narrativa da missa, que sempre esteve ali, mas parece que meio que escondida. E de repente agora ela está às claras. Agora aqueles antigos temas, né? Cristo, graça, fé, de repente ganham um destaque maior nas homilias, por exemplo. Além disso, algo mais lhe surpreende. A missa se desenrola do início até o fim, sem que o padre ou o bispo, né, fale sobre indulgências. E essa parte talvez agradaria principalmente o bolso, né, dos fiéis. Mas por outro lado, a paróquia é a mesma. As imagens estão ali, o incenso está ali, a torre, o sino, o órgão. Durante a liturgia, as mesmas canções milenares continuam ali. O glória,
o Kyrie, o Sanctus, o padre não se veste como um professor universitário, a missa segue sendo chamada de missa, segue sendo uma missa e não uma reunião para ouvir uma palestra. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. A Eucaristia segue sendo o principal momento da missa. As pessoas ainda fazem o sinal da cruz e veneram a memória dos santos que já morreram, inclusive comemorando os dias dos santos. A missa como um todo ainda é permeada por um sentimento profundamente místico que permeava o imaginário religioso medieval. Então veja bem, isto foi a reforma conservadora. É isto que aconteceu nas igrejas que seguiram as ideias do Dr. Martin Lutero. Posteriormente, essas igrejas subscreveram a inalterada Confissão de Augsburgo. Quem chegava nessas ideias, quem chegava também nessas igrejas, tinha a ligeira impressão de que, apesar de todas as mudanças, elas ainda estavam na mesma igreja de sempre, a Igreja Católica Medieval. Mas como diria Hermann Sasse, a Igreja Católica Medieval purificada de alguns erros e entulhos que foram se acumulando com o tempo. Perfeito, deu para entender bem o que seria a reforma conservadora. E o seu contrário, né? A radical, o que seria? Quando falamos reforma radical, melhor seria que falássemos então de reformas radicais. E como definir os princípios que guiaram a reforma radical ou as reformas radicais, né? Basta então peguemos aqueles princípios que guiaram a reforma conservadora e os radicalizemos, aplicando-os assim de maneira equivocada. Quer saber o que é a reforma radical? Pegue aqueles princípios que guiaram a reforma conservadora e os radicalize. Você terá toda a estrutura lógica por trás dos movimentos radicais do século XVI. Em que princípios seriam esses? Eu gosto de, talvez seria legal da gente conversar aqui hoje, falar sobre os três principais: sola scriptura, sola gratia e sola fide, que recentemente tem ganhado a atenção, inclusive, de muitos teólogos católicos romanos, né, de uma maneira positiva. Explica pra gente melhor como é que se faz essa radicalização dos princípios da reforma conservadora, para que a gente entenda como é que seria a radicalização desses princípios. Seria interessante que olhássemos então para esses três princípios, que são os três princípios primários que guiaram a reforma. Ainda que essa classificação tenha sido tardia, né, não seja uma classificação do século XVI propriamente dito, ou seja, os reformadores não estavam conscientes dessa tríade, né, de solas, como nós estamos, né, hoje olhando para o passado, mas com certeza são esses princípios que encontramos ali. Peguemos, por exemplo, o sola scriptura, tão aclamado hoje em dia, né? Mas o que seria o sola scriptura então para a reforma conservadora? Como a reforma conservadora entendia esse princípio? Você pega uma citação, por exemplo, de Lutero, inclusive foi uma enorme coincidência que eu vi que tu postou hoje lá no Facebook, justamente essa citação das obras de Lutero ali nas epístolas católicas, né? Onde ele diz: tal testemunho de toda a Santa Igreja, mesmo que não tivéssemos mais nada, seria suficiente para garantir nossa adesão a este artigo e não dar ouvidos a fanáticos selvagens, pois é terrível e perigoso acreditar ou ouvir o que é contrário ao testemunho ou doutrina unânime de toda a Santa Igreja Católica, mantida e publicada em todo o mundo durante 1500 anos. Preferia ter contra mim o testemunho de todos os fanáticos e toda a sabedoria dos imperadores, reis e príncipes do que um pingo ou um tio de toda a Santa Igreja Católica, pois há artigos de fé assim mantidos por unanimidade e universalmente não podem ser insignificantes, como bulas papais, decretos imperiais ou mesmo tradições humanas de concílios ou de paz. Como entender uma citação como essa à luz da sola escritura? Ou então pegamos Chemnitz, né, um reformador da segunda geração, né, que esteve por trás aí da Fórmula de Concórdia, quando ele diz: e confessamos que somos grandemente confirmados pelos testemunhos da antiga igreja na verdade e compreensão sólida da escritura. Nem o aprovamos se alguém inventa para si um significado que está em conflito com toda a antiguidade, para o qual claramente não há testemunhos da igreja. Então, bom, pegamos essas citações aqui, né, de dois reformadores de gerações diferentes. Poderia acrescentar aqui também aquele trecho da Confissão de Augsburgo que diz que tudo que eles ensinavam, tudo que os reformadores ensinavam estava de conforme a doutrina da igreja de Roma. Declarações ousadas, no sentido de não querer ensinar nada que não seja universal na igreja. Me parece aqui que qual
for o sola escritura mantido por esses homens, pelos reformadores, por esta reforma conservadora, ele não era um sola escritura que esvaía a autoridade da igreja, a autoridade da tradição e a autoridade da razão, certo? Ou seja, eles entendiam que a nossa apelação final não pode ser outra fonte de autoridade que não as escrituras. Talvez os católicos romanos pregavam textos claros e evidentes das escrituras e diziam: olha, nós não podemos interpretar esse texto de maneira literal, pois isto é contrário à tradição, contrário ao magistério, ou então isto parece contradizer os escolásticos em tal e tal ponto. Veja bem, é exatamente isso que acontece com as 95 teses de Lutero. Elas nunca foram debatidas. Os seus oponentes, eles respondiam Lutero com outras fontes de autoridade que não a das escrituras. E isto Lutero não podia tolerar. É aqui, nesse contexto, que entra o sola escritura. Mas, por outro lado, o que os radicais entendiam por sola escritura? Por exemplo, a ideia de que tudo que a Bíblia não ordena, nós não devemos fazer. Daí destrói-se, por exemplo, a arte sacra, toda a tradição estética da cristandade. Acaba-se com o batismo das crianças, pois não existe nenhuma passagem explícita na Bíblia que ordene isso. Manda-se retirar os órgãos das igrejas, os vitrais, as vestes litúrgicas que transmitiam todo um sentimento elevado em relação ao ministério eclesiástico, o ministério eclesiástico, e de repente você tem não mais uma missa, mas um culto completamente diferente daquele que vinha sendo celebrado por mais de 1000 anos na igreja cristã. Então é baseado nessa radicalização do sola escritura que mais tarde veríamos tantos conflitos, por exemplo, conflitos religiosos na Inglaterra, por conta, por exemplo, do chamado princípio regulador do culto. Veja bem, a radicalização deste princípio, sola escritura, um princípio que é bom em si mesmo, vai levar a uma perversão da própria escritura, que passa a ser entendida não mais como a palavra de Deus, a palavra de Deus que revela o evangelho, que é o poder de Deus, mas agora passa a ser entendida como um tipo de manual, um manual que vai decidir se devemos usar as coisas de tal ou tal maneira, que assim, um manual que deveria ser usado para as coisas às quais Deus confiou outras fontes de autoridade, como por exemplo a luz da razão, a tradição e o próprio ministério eclesiástico, que é uma fonte de autoridade. Se vocês estudarem, se vocês olharem para as palavras, as últimas palavras de Lutero na Dieta de Worms, vocês vão ver que ele diz: a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Mas aí ele vai acrescentar o seguinte: a não ser que eu seja convencido por ela, ou por razão, ou por outra razão assim evidente, ou seja, ele coloca outras fontes de autoridade ali. Então, assim, por exemplo, como se daria isso? A Bíblia instrui os ministros a pregarem as escrituras. É muito claro, prega a palavra. É o que nos diz São Paulo. Como ele diz a Timóteo, prega a palavra. Mas a Bíblia não diz se os ministros devem pregar livros inteiros em sequência, ou se eles devem pregar pequenas perícopes. A escolha do texto a ser pregado está sob a autoridade do ministro. É claro, está sob a autoridade do ministro eclesiástico com o auxílio da tradição e da razão. Isso é muito claro. Como que a igreja decidiu sobre isso? Criando o calendário litúrgico. Então vejamos, a reforma conservadora, ela abraça o calendário litúrgico. A reforma radical, desde o início, ela vai torcer o nariz para a ideia de um ano litúrgico. E muitos vão chegar ao absurdo de defender uma espécie de pregação inspirada pelo Espírito Santo. É o que faziam, por exemplo, os entusiastas mais radicais no tempo de Lutero. Então vejam, esse princípio radical, esse espírito radical, ele vai estar presente em maior grau em grupos como os anabatistas, os Schwarmer, os entusiastas, e presente de uma forma mais abrandada, mais suavizada nas igrejas calvinistas. Mas esse espírito vai estar lá também, nas igrejas calvinistas. Nós vimos aqui o exemplo do sola escritura. Passemos então ao sola gratia. Qual seria a perspectiva da reforma conservadora em relação ao sola gratia, a graça? Para responder essa pergunta, então, eu gostaria de fazer as seguintes citações aqui. Só lembrando antes que toda a cristandade confessa que nós somos salvos pela graça. Os movimentos ditos reformistas vão dizer que nós somos salvos só pela graça. E vejam bem, hoje, no meio católico romano, no meio apologético católico romano, há um despertar para esses termos, Em certo sentido, eles querem usar esse termo também. Mas vejamos, à luz disso aí, citações de Lutero, por exemplo. Veja só o que Lutero diz no Catecismo Menor. Ele pergunta: o que dá ou qual o proveito do batismo? Em resposta: o batismo opera remissão dos pecados, livra da morte e do diabo e dá salvação eterna a todos os que creem.
conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Isso é Lutero. Outra pergunta, outro trecho, outra citação do Catecismo Menor de Lutero. Ele diz: isto nos indicam as palavras dado por vós e derramado por vós para a remissão dos pecados. Ou seja, por estas palavras nos são dadas no sacramento remissão dos pecados, vida e salvação, pois ali onde há remissão dos pecados há também vida e salvação. Agora preste bastante atenção, outra citação de Lutero, agora sobre a quinta petição do Pai Nosso no Catecismo Maior. Olha só o que ele diz: se você não perdoar, não pense que Deus perdoará você. Mas se você perdoa, então você tem o consolo e a certeza de que está perdoado no céu. Eu ainda gostaria de trazer também o artigo 13 da Apologia da Confissão de Augsburgo. Quando discute a quantidade dos sacramentos que existem na igreja, ela diz exatamente o seguinte: também se poderiam incluir aqui, isto é, nos sacramentos, entre os sacramentos, as esmolas e, da mesma forma, as aflições, que igualmente são sinais aos quais Deus adicionou promessas. Veja que surpreendente. O que todas essas citações têm em comum? Todas elas, em alguma medida, nos dão a entender a graça de Deus, pela qual nós somos salvos, venha até nós através de meios. E esses meios, eles envolvem obras externas. Mas veja, Deus não nos perdoa pelas obras em si, nem pela dignidade das obras em si, e nem pelo nosso esforço, nossa tentativa, nem pelo valor que essas obras têm, mas, como diz, pela promessa, pela palavra que está ligada a essas obras, a qual aí sim nós nos apegamos, nós nos apreendemos por meio da fé. Então veja, é somente pela graça, mas essa graça vem até nós por meios, e esses meios muitas vezes, aliás, todas as vezes são obras externas, e às vezes até obras de caridade, como a própria Apologia diz, as esmolas, por exemplo, mas não é pela obra em si, mas pela promessa que está junto à obra, entende? Pela palavra. Por outro lado, para a reforma radical, é inconcebível dizer que o batismo perdoa pecados, que nós somos perdoados quando damos esmola, quando perdoamos o próximo. Isso tudo está ali, está no catecismo e está na Bíblia, claramente. Está na quinta petição do Pai Nosso. Perdoar para ser perdoado. E interessante que isso foi explicado, né? E Lutero pergunta: olha só, a água tem o poder de fazer alguma coisa? Você tomar banho na água tem o poder de fazer alguma coisa? Não, mas você tem a água e tem a palavra, e quando a sua fé apreende a palavra que está na água, e aí você tem o batismo, e aí você tem perdão, vida e salvação. Mas é daí que essa insistência em negar essas coisas, dentro do meio da reforma radical, vai surgir então a ênfase em tratar os sacramentos como ordenanças. E ordenanças não no sentido de, como Lutero dizia, né? Que ordenanças em alemão quer dizer uma coisa totalmente diferente. Ordenança em alemão é tipo palavra mesmo, mas no sentido de obediência a Deus por gratidão. E olha quão grave é isso. E é isso que é claramente aquilo que nós luteranos chamamos de confusão entre lei e evangelho. Você está trazendo um artigo do evangelho, os sacramentos pertencem ao evangelho, você está trazendo esse artigo do evangelho para a lei. Como a reforma radical vai entender a distribuição da graça, então? Já que a palavra não salva, o batismo não salva, a ceia não salva, a absolução não salva, o que salva? O que salva? A ideia, ou melhor dizendo, o conceito de Cristo na mente do fiel. Entenderam? Não é mais a palavra, não são os meios ali, não é Cristo nos meios, mas é o Cristo conceito, é o Cristo ideia. E é claro que isso levará a uma subjetivização sem precedentes da fé cristã, que vai repercutir inclusive na compreensão do sola fide. Então, já entrando no sola fide, eu disse que ia falar sobre os três. Enquanto a vida cristã, para aqueles que estão na reforma conservadora, ela é permeada por sinais da graça de Deus durante toda a sua vida, teremos aqui uma compreensão de uma fé viva, como Lutero dizia, a fé é uma coisa viva, né? Ou então, parafraseando Jordan Cooper, uma fé cristificada, unida a Cristo, porque a fé tomada em si mesma, ela é um nada. A fé é vista como nada. Um nada que é preenchido por Cristo. Por isso que, diferente da teologia romana, nós não dizemos simplesmente que o amor é a forma da fé, a caridade é a forma da fé, mas que Cristo é a forma da fé. E se retiramos Cristo, o Cristo da palavra e dos sacramentos, retiramos o Cristo da palavra e dos sacramentos da fé, nós temos
que se chama de uma fé morta. Então veja como uma coisa é muito mais dinâmica na reforma conservadora. Do outro lado, na reforma radical, a fé se apega a um conceito, uma ideia de que não o Cristo presente nos sacramentos. Mas se Cristo se encontra no conceito, na ideia, a fé então logo se torna uma coisa muito mais racionalista, mais racional. E veja, somente nesse contexto de ideias tão radicais, somente no contexto assim é que poderia surgir então a ideia de negar o batismo às crianças. Você retira o Cristo palpável, ou seja, o Cristo da palavra, o Cristo dos sacramentos, e fica apenas com o Cristo conceito. Ora, é evidente que uma criança recém-nascida ainda é incapaz de apreender conceitos. Isso é muito óbvio. Agora pare e pense, qual a consequência disso? Nós saímos de um esquema soteriológico, onde a fé era uma mão vazia, e chegamos num outro esquema, onde a fé é um esforço racional cognitivo. Ou seja, um esquema que inconscientemente e inconsistentemente nega um dos princípios da reforma conservadora, que é o sola gratia. Nós sabemos esses efeitos que a reforma radical causou e a reforma conservadora causou também. Agora, elas entraram em conflito em algum momento. Na reforma, elas ficaram tranquilas, uma do seu lado, outra do outro. Elas foram amigáveis, elas apertaram as mãos, tiveram que tipo de conflito ou concórdia existiu entre essas duas reformas? Como nós podemos perceber aqui, é evidente que são os mesmos princípios lidos por uma ótica completamente divergente, que gerou uma discórdia muito grande. Assim, só pontuando, para a gente entender. O seguidor da reforma conservadora, ele vai olhar para um seguidor da reforma radical e vai dizer, esse cara está obscurecendo o evangelho. E ele está obscurecendo o evangelho de Cristo tanto quanto ou até mais que a igreja de Roma. E sendo assim, eu não posso lhe dar a mão. É isso que aconteceu. E é por isso que até hoje, por exemplo, as igrejas luteranas, por exemplo, não têm comunhão de púlpito e altar com outras igrejas. A gente vê esse conflito desde o início, né? Por exemplo, nas terras luteranas, até por razões sociais, nós já discutimos isso no nosso episódio aí sobre Teologia dos Dois Reinos. Esses reformadores mais radicais, que eram chamados até de Schwarmer, né? Por Lutero, quer dizer uma coisa, um enxame de abelha, né? Essa ideia que a palavra traz, foram realmente perseguidos. Os anabatistas foram muito perseguidos pelos luteranos, né? Nas terras luteranas, mas também por razões sociais ali, mais do que religiosas, né? Havia uma questão de ordem, né, que estava sendo ameaçada naquela época. Mas assim, mesmo os grupos menos radicais não tiveram a dessa da comunhão por parte dos luteranos, por exemplo. Você tem ali um Zwinglio, por exemplo, que chegou a travar um diálogo profícuo com os anabatistas. O mesmo aconteceu com Martin Bucer, né? E por outro lado, mesmo quando eles recrudesceram e se tornaram assim, tomaram uma posição menos radical, né, se afastaram cada vez mais dos anabatistas e tentaram de toda maneira se aproximar dos luteranos, Lutero não estendeu a destra da comunhão. E a igreja da Confissão de Augsburgo não estendeu a destra da comunhão para esses grupos mais radicais, mesmo os grupos menos radicais, como as igrejas calvinistas, por entender que uma alteração no sacramento, uma corrupção na doutrina do sacramento era uma corrupção fatal para a igreja, no sentido de obscurecer novamente o evangelho. Vamos dizer que a igreja luterana não gostava muito dos radicais, né? Mas você pode citar algum evento específico em que esse conflito se localizou? E a gente pode olhar a própria situação da Alemanha e nas disputas territoriais que aconteceram, né? O fato é que houveram disputas realmente até armadas ali, né? Conflitos locais, né? Mas eu acho que a disputa mais emblemática tenha sido a disputa intelectual e aquela que se deu no colóquio de Marburgo sobre a doutrina, principalmente sobre a doutrina da ceia do Senhor. E ali ficou muito claro que ambas as partes, na verdade, eram 3 partes e acabou no final se tornando 2, porque meio que mais tarde o grupo zwingliano vai se misturar com o grupo reformado, né? E virar uma coisa só. Mas ficou muito claro que partiam-se de premissas muito diferentes. E desde esse conflito intelectual é que as coisas nunca mais se observou assim uma união legítima, né? Uma união que realmente partisse de motivações religiosas e não políticas como mais tarde ia acontecer. Atualmente, na mentalidade
e na prática, né, das igrejas advindas da Reforma, que passaram pela Reforma, seja radical ou seja conservadora. Quem prevaleceu? Os conservadores, os radicais, nenhum dos dois? Há uma paridade? Quem mais influenciou a mentalidade dos protestantes no geral? Essa pergunta é fácil de responder, né? Infelizmente, a nossa tristeza, a reforma que tem predominado até então, boa parte do mundo, é a reforma radical. Você pega muito bem, assim, essa ideia, essa radicalização do solo escritura, muito comum na mentalidade, no imaginário popular, mesmo de pessoas que, assim, nem têm um certo compromisso com a igreja. Elas vão dizer que não praticam batismo infantil porque não tem na Bíblia, né? E elas vão criticar o uso de velas ou da veste litúrgica porque não tem na Bíblia, né? Esse tipo de argumentação, assim, não tem na Bíblia, em que de fato nunca foi utilizada por Lutero, né? Pelo menos não dessa maneira, né? Então a maioria das igrejas hoje são biblicistas, né? Nesse sentido, elas perderam totalmente o contato com a tradição cristã, né? Elas são igrejas que falam de futuro, mas não têm um passado. E isso é triste, porque quem não conhece o próprio passado não sabe se posicionar, e quem não sabe se posicionar não realmente tem muita perspectiva futura. Elas perderam o contato assim, com a tradição cristã nas canções, na estética, na arquitetura. Hoje você chega as igrejas de parede preta aí, né? Igreja parecendo academia, parecendo lanchonete, igreja parecendo bar e etc. Então essas coisas não transmitem nenhum sentimento religioso mais, né? Na liturgia, então, né? As liturgias modernas, elas parecem palestras motivacionais, né? Elas se parecem muito com shows motivacionais, com TED Talks, né, com coisas assim, com show talks, oferecendo um ambiente bem descontraído, né? Ou seja, perdeu-se aquele sentimento profundamente místico do qual nós falamos lá no início desse episódio. Elas negam a objetividade dos meios de graça, né? Realmente, hoje sim, né? É engraçado que tanto criticam nossas igrejas, talvez, chamando-as de sacramentalistas, né? Ou ritualistas, melhor dizendo, mas quem transformou essas coisas, né, em meros rituais foram justamente eles, que realmente o batismo é visto apenas como um ritual mesmo, um momento bonito, etc., mas sem tanto significado como ele tinha, né? O senso do sobrenatural desapareceu. Grande parte nega o batismo de crianças, né? Uma boa parte assim, né, das igrejas hoje. Elas negam o batismo de crianças, elas nem consideram isso. Mesmo igrejas que antes batizavam crianças, né, como a igreja metodista, por exemplo, muitas não batizam mais, né? Elas fazem uma espécie de batismo sem significado ao nascimento, e quando a criança completa uma tal da idade da razão, ela é mais uma vez submetida a um outro batismo, que esse sim é o verdadeiro. Então, quer dizer, é justamente isso que você falou, fazer pelo fazer. Você joga água na cabeça da criança e diz, isso não é batismo não, viu, gente? Isso aqui é só uma bênção especial, tal. Ela vai batizar, etc. E é tudo muito estranho, né? Tudo muito radical mesmo. Separa as naturezas de Cristo, a gente vê claramente. Na prática, vivem como se não houvesse uma natureza humana de Cristo. A encarnação, ela perdeu completamente o seu sentido e o seu valor para a salvação, né, do crente comum, né? Só fala-se muito na expiação, na cruz, mas deslocada da encarnação. A encarnação não perdeu seu significado, e consequentemente o Natal também. E assim corre-se o sério risco, né? Isso é pesado de falar, mas corre-se o sério risco de estarem conhecendo o Cristo apenas como conceito, apenas como ideia, e não o Cristo por inteiro, o Christus totus. Sim, isso é realmente muito perigoso, porque na teologia dos pais da igreja, na teologia tradicional, a encarnação, ela era absolutamente valorizada, imensamente valorizada. Toda teologia era influenciada pela noção da encarnação. A ideia de que a natureza, ela foi vivificada pela graça na união entre a natureza divina e humana em uma nossa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. A ideia de que nós agora podemos, de nossa natureza humana, se chegar a Deus, né, por meio essa mediação que Cristo fez ao encarnar. Fora as outras implicações eclesiológicas e tudo mais. Então, quando você perde uma noção clara e ortodoxa da encarnação,
as consequências práticas são o grande gnosticismo que nós vemos e o retorno de várias heresias já há muito tempo condenadas, né? Você vê vários pastores aí jovens que pegam suas igrejas de parede preta, colocam sua calça apertada e vão pro púlpito falar um monte de heresia que ele nem sabe que é heresia, ele nem sabe da onde ele tirou isso e tá falando. Exatamente. É realmente bem triste, né? A gente teve um episódio recente, né? Lamentável, né? O novo presidente da Convenção Batista do Sul, né? Gerou-se toda uma polêmica em torno da pessoa dele. No website da sua igreja estava dizendo que Cristo, o Pai e o Espírito Santo eram partes co-iguais da Trindade. Então, realmente, a maior denominação dita evangelical do mundo, né, é algo que preocupa. Então, enquanto caminhamos aí para uma data que comemoramos e lembramos da reforma, devemos sim comemorar a reforma, mas a reforma conservadora. É um momento para olhar para trás, para um novo ar de fontes, uma volta às antigas fontes, às antigas autoridades que, ao lado das escrituras, né, submetidas às escrituras, sempre guiaram a igreja num caminho melhor. É isso aí. Nós estamos chegando já no dia da reforma. Estamos na semana da reforma agora, né? Importante que façamos isso mesmo. Façamos um nova de fontes, entendamos o que realmente os reformadores conservadores pregaram e utilizemos os mesmos objetivos que eles tiveram: retornar à teologia bíblica e do conceito da igreja, do conceito patrístico. Porque sem os pais da igreja a gente não teria nenhum conceito que a gente tem hoje de união hipostática, conceitos mais básicos que nos tornam cristãos, né? Então é isso. O episódio foi incrível, nós tivemos conteúdo aqui muito bom. Agradeço muito ao Victor pela presença, por ter dado nosso convite. Muito bom, mais uma vez, estar aqui com vocês, né? Graças a Deus deu tudo certo. Eu também estou agora promovendo um outro podcast, né, o Augustana Cast. E quem quiser acompanhar, só digitar aí no YouTube, Augustana Cast, ou no Spotify. E a nossa página lá do Facebook, né? O Instituto Areté. É isso aí. Sigam eles. O Victor é muito bom, traz muito conteúdo sobre luteranismo aí que muitos não têm interesse em divulgar. Muito obrigado por sua presença até aqui. Ouça os últimos episódios que nós lançamos na Semana da Reforma, com conteúdos tão bons quanto. Siga a Wittenbergs no Instagram, @Wittenbergs com 10 no final. Inscreva-se no canal no YouTube, ative o sininho, as notificações, para você não perder os próximos episódios. Muito obrigado, até a próxima.